últimas etapas aí. Nossas últimas etapas. Vamos lá. A aula de hoje, regra de 3 simples. A aula de amanhã, regra de 3 composta. Receitinha de bolo. Receitinha de bolo. Primeira coisa que você vai fazer é escrever que grandezas você está trabalhando. Pedreiros e dias. Velocidade, tempo. Máquinas, camisetas. Então, a primeira coisa é escrever as grandezas. Aí, esquecendo os números, você vai comparar as grandezas. Esquece os números, gente. Grande erro da regra 3 é a gente olhar para os números. Não são os números que a gente compara, são as grandezas. Por exemplo, pedreiros e dias. Quanto mais pedreiros eu tenho, menos dias eu vou precisar para fazer uma casa. Camisetas e máquinas. Quanto mais máquinas eu tenho, mais camisetas eu produzo. Você tem que comparar grandezas e não números. Esse é o segredo. E aí, nós poderemos ter grandezas diretamente ou inversamente proporcionais. Nada de ficar multiplicando em linha, nada disso. Aqui nós vamos montar a proporção, porque senão a gente não aprende a fazer a regra de 3 composta que nós vamos fazer amanhã. Então, você tem na simples duas situações. Se for diretamente proporcionais, você vai colocar ou 2 flechinhas para cima ou 2 para baixo. Tem que colocar flechinha. Ou você coloca 2 para cima ou 2 para baixo. Tanto faz. Quando for GDP. Quando for JIP, é uma para cima, uma para baixo. Ai, professor, qual que eu coloco para cima que você quiser? Eu coloco a do X sempre para cima. E as outras eu vejo o que vai dar. E aí você vai montar esse, é outro segredo. Você vai montar a proporção seguindo as flechinhas. De novo, você vai montar a proporção seguindo as flechinhas. Ou seja, no meu caso aqui eu pus as 2 para cima. Então eu vou montar seguindo as flechinhas. Não pode multiplicar em cruz ainda. Tem que primeiro montar a proporção. E depois que você vai multiplicar em cruz. Então, do jeito que eu fiz, B está para A, assim como C está para D. Então, primeiro você descobre que é GDP ou JIP. Aí você coloca as flechinhas e aí você monta a proporção seguindo a flechinha. No caso da JIP, eu coloquei uma para cima, outra para baixo, porque elas são inversamente proporcionais. Aí você monta seguindo a flechinha. B está para A, C está para D. Alguma dúvida aqui? Não, Glória. Então, gente, flechinha e comparação. Esse é o segredo da regra 3 simples e depois da composta também. Tá? Então, vamos lá. Bem devagarzinho. Primeiro exemplo. Eu tenho. Não se esqueçam de fazer os exercícios resolvidos. Por que ele coloca bastante?
Por quê? Para você fazer bastante. Tá? Então, vamos lá. Um avião bimotor com velocidade de 450 km por hora. Nós não vamos fazer por física, vamos fazer por matemática. Efetua a viagem entre São Paulo e Brasília em 2 horas. Em quanto tempo um avião com velocidade de 1.200 km por hora faria a mesma viagem? Então, vamos lá. Então, vamos ver como que Gelésio, conhecem Gelésio? Gelésio faz. Então, primeira coisa, escrevo as grandezas. Velocidade, tempo. Tem gente que vai colocando os números e já vai multiplicando em cruz e acabou. Não é assim. Então, escrevi as grandezas. Aí eu vou comparar. Esquece os números, gente. Esquece os números. A comparação é feita com as grandezas. Quanto mais velocidade, mais ou menos tempo. Quanto mais velocidade, mais ou menos tempo. Respondam para mim. Menos tempo. Então, quer dizer que elas são inversamente proporcional. Essa é a pergunta que você vai fazer. Quanto mais não sei o quê, mais não sei o quê. Quanto mais não sei o quê, menos não sei o quê. Então, eu já descobri que ela é Jeep. Se ela é Jeep, eu vou pôr uma flechinha para baixo, a outra para cima. Eu pego a do X e ponho sempre para cima. Eu. Não quer dizer que você não possa fazer o contrário. Se a do X está para cima, a outra está para baixo. E agora você vai montar seguindo as flechinhas. 450 está para 1.200, X está para 2. Aí é só multiplicar em cruz. E é óbvio que tinha que dar uma velocidade menor, ou um tempo menor. Não podia dar mais que 2 horas. Então, esse negócio de ficar multiplicando em linha, aqui dentro, esqueça, gente. Se você quer aprender a fazer a composta amanhã, aprenda a fazer a simples primeiro. Tudo bem? Dúvidas? 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 No questions? Estamos aí, page number 44, 45. 45, 44. Ai, que lindo. Coisa linda. Vamos lá. Bem devagarzinho. Question number 2. Alguns medicamentos para felinos são administrados com base na superfície corporal do animal. Foi receitado a um felino pesando 3 kg, um medicamento que tinha dosagem diária de 250 miligramas por metro quadrado de superfície. O quadro apresenta a relação entre a massa do felino em quilogramas e a área da superfície corporal. Então, ele deu a massa e a área. Ele quer saber a dose diária de um felino que esse felino deve receber. Então, vamos lá. Então, a primeira coisa que eu escrevo são as grandezas, massa e área. E antes de eu olhar qualquer coisa, eu vou comparar. Vamos mudar de cor aqui. Vamos comparar a massa com a área. Quanto mais área eu tenho, mais massa. Fácil de ver? Então, quanto mais pesado é o gato, mais área ele tem. Portanto, as grandezas são diretamente proporcionais.
Agora eu vou pôr os números e as flechinhas. Então, 250 miligramas, 1 metro quadrado. O nosso gato tem 3 quilos, portanto, tem uma área de 0,208, da onde eu tirei isso da tabelinha que ele deu. Então, eu vim aqui na tabelinha que ele deu e tirei 0,208x. Como ela é GDP, as duas flechinhas para cima ou as duas para baixo. Tanto faz. Eu gosto de pôr para cima quando é GDP, mas não quer dizer que você não possa pôr as duas para baixo. E agora você monta seguindo as flechinhas. X está para 250, 1 está para 0,208. Depois que você fez isso, aí é que você vai multiplicar em cruz. Não é aqui que você multiplica em cruz. É depois que você montou a proporção. Belezinha? É fácil, mas fácil exercício. Porque cai em concurso, cai em vestibular, cai até para fazer sexo, cai. Bora. Tudo bem, gente? Bem devagarzinho. Beleza. Bem devagarzinho. Bem devagarzinho. Vamos lá. Mais um de velocidade. Um carro faz um percurso entre duas cidades em 5 horas. Se aumentarmos a velocidade em 20, ele reduz o tempo em 1 hora. Quanto que é a distância entre as cidades? Eles têm que usar matemática e física. Tem que usar os dois. Então, vamos lá. Vamos lá, gente! Todo mundo vivo aí, gente? Uhul! Então, vamos lá. Então, primeiro eu escrevinhei as grandezas. Velocidade e tempo. Aí você vai comparar as grandezas. Quanto mais velocidade, menos tempo, igual ao primeiro. Então, elas são Jeep. Jeep. Uma flechinha para cima, a outra para baixo. Então, eu não precisei dos números para fazer isso. Eu só olhei as grandezas. Agora, vamos por os dados. Se a primeira velocidade é V, e ele aumenta 20, todo mundo entende que aqui é V mais 20? Sim ou não? Sim. Sim. No primeiro tempo eu tinha 5 horas, só tome cuidado aqui que ele falou que diminuiu 1 hora. Então quer dizer que depois que você aumentou a velocidade, o tempo diminuiu 1 hora, passou a ser 4 horas. Agora nós vamos montar seguindo as flechinhas. V mais 20 está para V, seguindo a flechinha, 5 está para 4. Depois que você montou, aí você faz Xuxa, Xuxa, 5V, é igual a 4V mais 80, chuveirinho aqui. Então, quer dizer que a velocidade é 80 km por hora. Aí nós vamos usar física para terminar. V igual a ΔS sobre ΔT. Eu peguei a primeira velocidade e o primeiro tempo. Podia ter pego a segunda. Então, quando a velocidade é 80, o tempo é 5. Xuxa de novo. 400 km. Na verdade, é fácil. É só não esquecer de colocar as flechinhas. Ô, Clé, Oi. quando eu sei se eu vou usar a formulinha ali da física Não, é também? que aqui ele pediu. Tinha que usar porque ele pediu a distância, né? Aí você tem a velocidade e o tempo. A velocidade vezes o tempo te dá a distância.
É que na regra 3 eu tirei a velocidade. Aí ele pediu qual a distância entre as duas cidades. Aí eu tinha que usar, né? Aí não tinha como. Ah, entendi. Eu só tinha que usar porque ele pediu a distância. Não tinha como escapar. Não tinha como fazer por regra de 3 aí. O delta S. Então vamos lá. Pedreiros e dias. Então vamos ao number 4. Se 14 pedreiros levam 180 dias para construir uma house, quanto tempo levarão para construí-la 10 pedreiros? Então vamos lá, devagarzinho, escreva as grandezas, pedreiros e dias. Compara as grandezas. Quanto mais pedreiros eu tenho, menos dias eu preciso para construir a house. Então elas são Jeep. Uma flechinha para cima, a outra para baixo. Lindo, maravilhoso, gostoso. Aí nós vamos montar seguindo a flechinha. 14 está para 10, X está para 180. Se você inverter, você vai perceber, tá, que vai dar, por exemplo, 120 dias. Fala, mas como que eu diminuo os pedreiros e diminuo os dias? Então raciocina na resposta para ver se a resposta está correta ou não. Tem que dar mais dias. Se eu diminuir o número de pedreiros, obviamente eu vou levar mais dias. Então é tudo uma coisa lógica, tá? E no último tem uma pegadinha que eu tenho que prestar atenção, porque muita gente cai na pegadinha. Fala, tranquilo, é só fazer menos aqui, menos aqui, cuidado. A taxa de fecundidade é o indicador que expressa a condição reprodutiva média das mulheres de uma região. E é importante para uma análise da dinâmica demográfica desta região. A tabela apresenta os dados obtidos pelo censo 2010, feitos pelo IBGE. Suponhamos que a variação percentual, aqui está o grande lance do exercício, a variação percentual se mantenha constante. Então, ele quer saber qual a taxa de fecundidade em 2020. Ele não falou que a diferença está constante. Porque muita gente veio aqui e fez o que eu indiquei aqui, ó. Eu até mostrei o erro aqui que muita gente cometeu. Tá? Muita gente veio aqui, tirou 2,38 de 1,90, que deu 0,48, aí tirou aqui. Só que não bate o resultado. Por quê? Porque ele não está falando que a diferença é constante. Ele está falando que a variação percentual é constante. Então, variação percentual é até da aula da semana que vem, porcentagem. Então, você tem que fazer uma regrinha de 3. 2,38, 100%. Variação 0,48, x. Então, quer dizer que variou 20,17%. Aí você faz outra regrinha de 3. 1,90, que é em 2010, 100%, 20,17x. Então, quer dizer que vai diminuir 0,38. Porcentagem nós vamos trabalhar semana que vem. Tá? Semana que vem a gente vai trabalhar porcentagem. E amanhã a gente vai trabalhar a regra de 3 com bosta, que é uma sequência dessa.
eu tenho que saber comparar, eu tenho que saber montar. Então, façam a regra de 3 simples, vai lá no TC, essa é uma coisa que eu vou cobrar na prova, porque é importante pra caramba. Vai lá no TC, faz bonitinho, e aí vocês amanhã vão ter a composta.